Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou a terça-feira, o dia do nosso podcast Trupe de Mãe, e hoje com uma novidade. A gente vai estrear um quadro que se chama Trupe Responde, onde vai estar respondendo perguntas que foram enviadas para nós, polêmicas, aquela pergunta que você não tem coragem de fazer, e a gente está aqui para responder, sempre com um convidado especial. E hoje no nosso podcast Trupe de Mãe, a gastropediatra Natália Cunha, uma peça dessa trupe. E a gente já começa lembrando Milô Fernandes, porque falar de pediatra é falar de infância. E eu quero dizer que pegamos o telefone que o menino fez em 2 caixas de papelão e pedimos uma ligação com a infância. Nath, fala um pouquinho pra gente o que é a infância, por que a pediatria. A infância, a frase que eu mais gosto é que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, a infância, para mim, como pediatra, inclusive, é o porto onde a gente vai construir toda a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, tudo vem da infância. E a pediatria é porque eu posso fazer diferente na pediatria, por isso. E fazendo diferente, você fez, inclusive, uma especialidade diferente. Conta pra gente, qual a diferença em ser pediatra e ser gastropediatra? A pediatria ela é uma especialidade, então você se forma médico generalista e depois você faz uma especialização em pediatria, então já é uma especialização. E dentro da pediatria existem várias outras subespecialidades. Então tem pneumo, pediatra, alergo, pediatra, gastropediatra. Então é uma subespecialidade dentro da pediatria. E o que mais? E o que mais não? Eita, que hoje tá difícil. Quais os problemas que você resolve em específico da sua especialidade? O gastropediatra, ele atende... Eu, particularmente, ainda faço pediatria, eu amo, acho que eu nunca vou deixar de fazer, mas o gastropediatra, ele atende todas as doenças que acometem o intestino. E o intestino vai da boca ao ânus. Então todos os órgãos que passam por esse circuito, a gente está apto a atender. Entendi. Então, gastrite, constipação, refluxo, cólica, dor abdominal, as hepatites, tudo isso. E tem como pontuar o que mais aparece para você em consultório dentro dessa especialidade, Nath? Tem. Acho que a gente tem uma classificação que chama de distúrbios funcionais gastrointestinais, né? Que são distúrbios que a gente não tem uma doença, né? A criança não tem uma doença orgânica, mas ela tem um sintoma. Para entender, eu sempre explico assim, sabe quando a gente está com aquela conta difícil de pagar, né? Ninguém sabe como é que vai resolver e a gente tem dor de cabeça? Sei. Então, a gente não tem uma doença, a gente não está gripado, a gente não está resfriado, mas a gente tem um sintoma. Então, os distúrbios funcionais, eles são mais ou menos isso. Aí a gente tem uma classificação enorme que vai de refluxo, regurgitação do lactente, dispepsia, constipação, cólica, disquesia, são todas as doenças dentro desse distúrbio, que eu acho que é o que eu mais vejo, né? Alergia alimentar, constipação, dor abdominal, dificuldade de ganho de peso. Eu acho que eu elencaria esses que eu mais vejo. Assim. E hoje a gente tá pra treta. Senhor. Quero não, vou embora, tchau. O negócio é causar. Nath, um dos maiores questionamentos para as mães, ali nos primeiros dias de vida, é a chamada cólica. E muitos pediatras recomendam a medicação precoce, inclusive. Outros, nem com sintoma agudo, recomendam.
Onde é você nesse parquinho? Não, eu né? fiquei com medo dela perguntar. Quem é a Nath, pediatra, nas suas recomendações? Na verdade, a cólica do lactente, esse nome, porque quando a gente fala de cólica, vem uma ideia de que uma víscera está tendo uma contração, um órgão está tendo uma contração, e isso é uma dor. E a cólica do lactente não necessariamente é uma dor. Então, o ideal seria a gente chamar choro do lactente, porque é o que de fato acontece, né? Então, o bebê chora desesperado, todo mundo acha que tem alguma coisa errada acontecendo, não é normal. E você bota no colo, tira a roupa, troca a roupa, bota a fralda, bota no peito e nada resolve. Até que essa criança pare de chorar, melhore e siga a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é a cólica, né? O choro do lactente. Então, dito isso, por que a gente medicaria, vamos, né, partir desse princípio, uma coisa que de fato a gente ainda nem sabe exatamente o que é e não necessariamente é uma dor? Se a gente for partir do princípio de estudo científico, de risco-benefício, resposta, é complicado porque a gente não faz estudo científico em bebês pequenos. Porém, o que a gente sabe é que não existe uma medicação para prevenir cólica. Você acabou de nascer, você nem sabe se você vai ter cólica, para que você está tomando um remédio? Eu sempre falo assim no consultório. Você acorda bem, normal, e toma uma dipirona para dor de cabeça, se você não está sentindo nada, você faz isso? Você faz? Ninguém faz isso. Então, não tem lógica da gente usar uma medicação pensando numa coisa que a gente nem sabe se vai acontecer e principalmente porque não tem indicação de prevenção. Nada do que tem por aí até hoje, né? Porque vai que amanhã aparece, mas até hoje não tem, tá? Existem, eu sempre falo assim, é uma notícia boa, notícia ruim. Porque a notícia boa é que vai melhorar. A cólica, ela melhora. A notícia ruim é que, de fato, a gente não tem muitas coisas que sejam altamente efetivas. Existem aí uns estudos que estão sendo bem... saiu esse ano, que estão sendo bem promissores, mas a gente ainda não tem de fato, né? Então, são medidas gerais, né? São medidas de aconchego, de aleitamento, de ajuste de um monte de postura, né? Mas o que normalmente acontece, o que dificulta isso, é que a família está cansada, com toda razão, porque a criança chora todo dia e chora sem a gente ter o que fazer. E isso acaba virando uma bola de neve. Então, antes de eu pensar em medicar, eu tenho que pensar em entender aquela família, qual é o contexto daquela família, qual é a dinâmica daquela família, qual o nível de impacto esse cansaço, esse estresse está tendo na relação interpessoal desses cônjuges e dos filhos, né? Antes de pensar em dar uma medicação. Hoje, eu vou levantar minha bandeira, não tem jeito, você me colocou. Hoje, eu sou contra a desmedicalização da infância. Por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de esperar. Então, se meu filho chora, eu preciso fazer alguma coisa, e normalmente essa coisa é dar remédio para parar aquilo. E não é assim. O ser humano não é assim. E ele nunca vai ser, por mais que a gente avance em algumas coisas. Né? Então, é o colo, é o afeto, é o aleitamento materno, é pega, porque muitas vezes a criança vai chorando e a pessoa já vai, é cólica, doutor. E não é uma outra coisa. Tem isso também, né? Da gente entender se é esse mesmo diagnóstico e se aquilo que a gente está fazendo vai surtir algum efeito ou não. E ensino? Ainda assim, medica ou não medica? Existe uma só coisa até agora que a gente pode fazer, que os estudos, que é um probiótico específico, com dose específica, com tempo específico, que precisa ter o leite materno, né? Então, crianças que usam fórmula, esse foi o desenho do estudo, não parece não ter efeito, que diminui o tempo de choro após 15 dias de uso e com um tempo prolongado. Então, assim, vale a pena? Depende. Tem família que vai valer a pena. Olha, se diminuir aqui meia hora de choro por dia, para mim, às vezes a mãe tá em né, depressão, tá em um baby blues intenso, talvez valha a pena. Mas você entende que não tem nada milagroso? Não tem um remédio. Tá com cólica? Daí esse remédio que vai resolver, que vai parar, não existe. Existem várias famílias que trazem, mas eu fiz isso e resolveu. Mas, né?
O efeito Nath. placebo, a fé. Provavelmente ia resolver, né? E esses profiláticos não, e esses preventivos dados sem ter sintoma algum, sem ter choro algum, o que traz de mal, o que pode trazer de malefício para essa criança, para esse bebê? Olha, Aline, eu já atendi um bebê de pouco mais de 2 meses que usava 7 medicações diárias. Você usa 7 remédios por dia? Eu uso Malemar para o triglicerídeos quando eu lembro. Você entende, assim? Então, na verdade, a gente está caminhando para porque é complexo, não é só sobre a cólica. Não é, né? É todo um contexto, como eu falei. É um contexto social, é um contexto cultural, é um contexto familiar, é um contexto da criança constitucional. Então, imagina, hoje em dia, mais desfaço os diagnósticos e mais tiro medicação do que coloco medicação, sabe? Então, assim, não é para todo mundo a medicação, acho que isso ficou claro. Os preventivos, eles não funcionam e a depender dos casos, sim, eles podem fazer mal, né? Existe uma medicação, por exemplo, muito famosa, que eu não posso falar o nome, né? Mas que todas as mães conhecem. Que deixa cocô preto. Se ligou, né? Que lá na bula dessa medicação, abre aí em casa, tira e lê, tá lá escrito, não temos estudos, alguma coisa assim, de eficácia, de que essa medicação funcione para... Imagina, entendeu? Então não é só não tem indicação, sim a possibilidade de fazer mal, né? É a possibilidade de você estar gastando dinheiro, dando uma medicação pro seu filho, que nem faz efeito naquilo, né? Ô, Nath, e uma pergunta... Se por exemplo, cólica, de quantos anos vem isso? Não entendi, desculpa. A cólica mesmo. Quando eu era pequena, né, já existia cólica. Quando você... sim. De quando você vê isso? Hoje, por que é algo tão incerto de eu saber que meu filho está sentindo cólica e eu não consegui identificar se de fato é uma cólica ou é qualquer outra coisa? Eu falo que é tipo os Instagrams de eu vou te ensinar a seu filho ter uma noite de sono perfeito, né? Que a gente tem vários Instagrams desse que ensinam, se seu filho está com cólica, eu vou te falar a posição certa que você tem que colocar ele, porque a cólica, seu filho está tendo cólica, e aí vem com a tradução perfeita de que como fosse uma fórmula, uma matemática que vai dar certo para todos esses bebês. Porque é algo que é tão antigo, né? Desde que a gente é gente. E hoje, ainda assim, é tão difícil você realmente ter um diagnóstico e, de repente, mesmo você tendo, você conseguir tratar de uma forma tão simples. É como se ninguém no mundo hoje tivesse uma resolução para algo que, de certa forma, seria tão simples. Ou não? Como que é isso que eu não consigo entender, sabe? Eu acho que sua a pergunta... incógnita das cólicas do mundo. Não, sua pergunta é interessante porque me remete a algumas coisas, assim. É realmente muito antiga. Só que antigamente, a gente, por exemplo, a mulher que é ainda o papel mais predominantemente cuidador, né, do filho, ela não estava tão inserida no mercado de trabalho, né? A gente tem que levar isso em consideração. E isso tinha a vantagem da gente ter um tempo, né? Não estou dizendo de sobrecarga materna, nada disso, não. Estou falando em condições normais de pressão. A gente tinha condição de se conectar ao nosso bebê, de perceber o nosso bebê. Hoje a gente já não tem tanto. E você fala do Instagram, né? Porque o Instagram, os profissionais não sérios, que hoje é o que muito tem, eles vão usar a sua dor para ganhar dinheiro, prometendo coisas que não existem, porque não existe curas milagrosas, entende? E a cólica, o choro do lactente é um processo funcional, fisiológico, não é uma doença, você entende? Tem a ver com aquela maturação? Tem, também. E assim, o choro, ele é um som usado para treinamento de soldado de guerra. Imagina. De tão sensível que assim, a capacidade do choro nos comover de alguma forma, nos colocar em alerta de alguma forma, entende? Então, o choro, ele não é, como é que eu posso dizer?
não é uma coisa que deve ser calada, silenciada, medicada. Dito, pensando em questões que não seja doença, né, gente? Claro, obviamente. Só que é difícil, né? Por exemplo, pensa você, uma mãe que tem mais de um filho, às vezes tem um bebê de 1 ano, acabou de ter um bebê, né? O pai, só vou estar aí depois que fizer DNA e olhe lá, entende? Vamos colocar uma questão social nisso. E a sua criança está ali chorando o tempo inteiro. Você sabe que daqui a 1 mês você tem que voltar a trabalhar. Você acha que essa pessoa tem a mesma capacidade de entender, de aceitar, de esperar, de fazer as manobras e entender que aquilo ali daqui a um tempo vai passar do que uma pessoa que esteja numa situação diferente, né? É por isso que a medicina é difícil, gente. Porque eu não posso chegar e olhar, é cólica do lactente, é o choro do lactente, beleza. Então, todo mundo que vai para a maternidade vai sair com o mesmo remedinho. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Dar alta para os pacientes com a mesma medicação, que não tem indicação de profilaxia, mas que é igual para todo mundo. Você acha que Maria Antônia é igual a Bernardo? Que é igual a Laura? Que é igual a mim? A gente responde a medicações de maneira diferente, imagina, né? Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, Carol, porque eu acho que tem uma pressão social em cima da maternidade que não permite mais que eu olhe para o meu filho, olha para o meu filho, meu filho, não é o filho, não é o irmão do meu filho, meu outro filho, não é o filho da vizinha, não é o filho da blogueira do Instagram. É real isso se perdeu, gente, isso está acabando, sabe? A gente percebe muito nitidamente que as famílias que têm conseguido perseverar isso, a dinâmica é outra, sabe? As coisas acontecem de maneira diferente. Mas eu não estou culpabilizando ninguém, né? Eu acho que a gente tem responsabilidade sobre as nossas escolhas. Eu sou mãe, eu tenho total lugar de fala para falar isso, mas eu não estou botando a culpa. Olha, você... Não é isso, porque eu sei que tem situações, né, da realidade que são muito difíceis. Eu vou fazer uma adição. Vou fazer uma adição aqui, que eu falei que eu sou contra a desmedicalização. Não, eu sou a favor. Levanta a bandeira da desmedicalização, porque, como eu disse, está usando remédio para tudo e a qualquer custo. Eu vou dar um testemunho. Você, como pediatra de Bernardo, já sabe. Bernardo teve cólica do primeiro dia de vida a completar exato 3 meses. E as pessoas diziam assim para mim, né? As mães veteranas. Não se preocupa. Do 3º mês não passa. Aí a gente ia se fiando nisso. Mas, por mais que nós estivéssemos dentro de um ambiente saudável, estivéssemos tendo todo o suporte de rede de apoio, era enlouquecedor. Eu sei. Primeiro pela privação de sono, porque ele acordava muito, você acompanhou, sabe disso. Então, nós vivíamos caindo pelas paredes, assim, exaustos. E quando via, na madrugada, além de ele acordar, ele chorar copiosamente, a sensação que você tem de impotência é tão grande que você deixa de escutar o pediatra para tentar todas as fórmulas mágicas possíveis para ver, pelo menos, se ele alivia. Primeiro, pela criança, porque dói em você a alma, porque você não sabe o que a criança está sentindo, meu Deus. A gente está chorando porque está dor. Segundo, por você, né, que potencializa seu cansaço, sua dor de estar vendo todo aquele contexto. Mas a grande questão é, Nath, o que isso pode impactar na vida dessa criança no longo prazo, com essas medicações que nós vamos testando aleatoriamente por ouvir dizer que deu certo? Tá, uma coisa antes, assim, a cólica em si, o choro do lactente, em nada vai impactar na saúde do bebê, tá? A longo prazo. Uma coisa que vai passar, a gente fica morta mesmo, mas para eles tudo bem. As medicações, elas podem ter impacto não só a longo prazo, elas podem ter impacto a curto prazo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, assim. Um bebê prematuro que use, probiótico desavisadamente, né? Que pode colocar, por exemplo, em risco já naquele momento, entende? Porque a gente evita, né, usar probiótico em bebês prematuros. Muitas vezes, nessa ânsia, né, de realmente fazer alguma coisa pelo filho, o que normalmente acontece ou vai se automedicar,
né? Vai ouvir de alguém que falou assim, não, eu dei o remédio aqui, ficou bom. Ou vai pular de médico em médico, né? Vai procurar várias opiniões para que alguma delas faça efeito. E nessa pode acontecer de ter prescrições, por exemplo, como medicações, né? Como a domperidona, né? Será que é um refluxo? Vai lá e dá a domperidona, que é uma medicação que a gente evita usar em bebês pequenos, que atravessa a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o cérebro, que causa irritabilidade, que altera o intervalo QT do coração, que é o ritmo, né, cardíaco. Então, vocês devem conhecer alguém que usou domperidona. Eu. Você usou? Tá explicando. Pequena? Tô Bebezinho? zoando. Não nela, em mim. Eu sei. Então, Eu sei, eu sei. Não, eu usei. Eu já ia perguntar. Mas quando você era pequena? Ou quando você era Não, adulta? amiga, eu usei para amamentar, para dar leite. Tá. Que é um efeito colateral, né, da domperidona. Mas na criança tem esses efeitos colaterais, por exemplo, imediatos. Inibidor de bomba de próton, que é omeprazol, né? Será que tá chorando porque tá com dor? Vamos dar um omeprazol, um esomeprazol, alguma Sério? coisa. O quê? É o que eu mais vejo. Pera aí, um parênteses agora. A Carol disse que tomou, agora fiquei na dúvida. Ela tomou, que é um efeito colateral. É um galactogogo que a gente chama. Né, pra Porque produção de assim, leite. no meu primeiro mês, não, no segundo mês ali, mais ou menos, Maria Antônia não estava ganhando peso. E eu achei que eu não tivesse leite, mas na verdade eu tinha. Uhum. Só que às vezes você cria tanta coisa na sua cabeça achando que não tem, e aí... Mas eu foi tomei- receitado pra você. Foi. Domperidona e Plavil, os dois. E isso pode ter no leite uma reação Deus do para céu. o bebê? Vou fugir. Então, aí é isso, né? Tanto que aí me receitaram, eu fui e tomei. E na verdade eu saí pesquisando tudo. E é bom falar isso, porque no meu caso, que tinha muita vontade de amamentar, pra mim era uma coisa normal, né? Que estava sendo receitado por médicos e que Pra você eu tava via segura. muita coisa quando eu pesquisava, né? Teve vários relatos de mulheres Que usaram. que não só, tipo, domperidona, mas Plavil, alfafa, vários remédios manipulados, chás, enfim, fora a parte de alimentação também. Então, eu ia olhando tudo que fazia dar leite, ok. Né? E eu ainda estava sendo, tipo, orientada em relação a isso, então pra mim foi muito normal. E aí depois, né, que eu fui até a Natália suspendeu, você lembra disso? Lembro. E aí mesmo depois que a Natália suspendeu, eu não suspendi. Ela achou que eu tivesse suspendido e depois eu falei pra ela, porque na minha cabeça era tão psicológico que se eu parasse de tomar aquilo, eu Você ia parar de ter amamentar. E às vezes que eu tentei suspender pra continuar achando que... Eu falei, não, eu vou suspender aqui pra ver se eu vou continuar tendo leite. Eu achava que meu leite não era a mesma coisa. Aí eu falei assim, eu não tenho como suspender isso, porque eu vou parar de amamentar, eu não vou ter leite o suficiente e tudo mais, sabe? Até o momento que eu falei, não, chega. Né? Mas eu ainda fiquei tomando uns 2 meses, 1 mês e pouco. E eu falei, não, eu vou parar pra ver como que vai ser. Aí a gente já vai entrar na parte de amamentação, enfim. Mas isso existe, Existe. sabe? Existe muito. Muito. Então, só- e essas medicações podem ter efeito no bebê? Pode, Por conta do leite materno? Pode. Só finalizando, né? Uma coisa que... É porque eu vejo muito, né? Então, é uma oportunidade de falar, que são os inibidores de bomba, né? De próton. Que, por exemplo, já tem estudo mostrando aumento de risco de fratura em crianças na idade de 6 a 10 anos. Então, pelo uso crônico, né? De inibidor de bomba de próton. Então, nada é inócuo. Né? Nada que a gente faça pode não fazer mal. Então, assim, a indicação ela tem que ser bem precisa, porque eu preciso saber dose, tempo, por que eu estou fazendo, quando tirar, como tirar, né? Isso é o remédio. E pega o gancho do galactogogo, né? Que são essas medicações que normalmente tem como efeito colateral. Então, a domperidona ela não é usada para produção de leite, não, viu, gente? Ela tem uma indicação precisa, que ela é um procinético, ela acelera o trânsito intestinal, mas tem como efeito colateral o estímulo de produção de leite. Mas antes disso, a gente tem um monte de coisa para ver. Essa mãe está dormindo, pelo menos 3 horas ininterruptas no dia. Essa mãe está comendo, ela está bebendo água.
ela consegue sentar tranquila e amamentar? Ou é aquela confusão cheia de gente? Você não vai dar mamadeira, não? Né? Vocês sabem como é que é. Essa mãe, ela está sendo suplementada, ela tem deficiência de micronutrientes, que não está fazendo ela produzir o melhor leite que ela pode. A pega dessa criança está adequada, né? Essa mãe sabe amamentar, está com dificuldade na amamentação. Então, se eu não faço o básico, como é que eu vou... Quer dizer, é mais fácil, né? Se você fosse lá no meu consultório e eu não pensasse dessa forma, em 5 minutos eu terminava a consulta. Mas assim, o que eu falo, eu acho que é tudo muito novo. A pessoa, a mãe, ela vai engravidar, ela vai ter seu filho, e aí ela vai passar por vários ciclos ali, várias fases, onde tudo é muito novo. Então, não tem uma receita de bolo. Você vai ganhar neném, e aí nos primeiros dias vai ser assim, assim, assim. Não. Vão vindo inseguranças e você vai consultar quem? Seu pediatra. Não, né? a culpa assim, nunca é isso. da E, mãe assim, ou da criança. Nunca. Se existe a possibilidade, né, de eu tomar um remédio que vai me ajudar a fazer o que eu tanto quero, que é amamentar, e isso está tendo um ok, por que eu vou pesquisar que isso pode fazer mal? Lógico, a obrigação se eu não é estou sendo sua. instruída por um profissional a me Lógico. direcionar pelo caminho certo, né? E aí a gente vai para a internet e a gente vai mesmo, né? Mas eu fui orientada. Não, e o chama que eu tô fazendo aqui, isso tudo que eu falei aqui, é pro profissional mesmo. E assim, É a obrigação nossa. A minha vontade era tanta que falava assim, você vai pegar a água, vai misturar assim, com cocô e vai beber. Você sabia que Ou que falasse o que for. A gente quer amamentar. Então, talvez aquilo ali seja uma coisa tão insignificante. Você vai tomar aqui, esse remedinho aqui, então ok. E aí eu vou produzir leite. Aí na minha cabeça tava minha produção ali, Mas é assim mesmo top. que acontece. Entendeu? E assim, é um alerta também, porque claro que agora, depois de ter vivido tudo isso, eu vou me julgar, eu vou dizer que eu fui... Não porque a culpa não é acho sua, que eu fui errada. Porque eu fiz o que eu fiz na melhor das intenções, que era conseguir amamentar. E deu certo, né? Mas aí você vai voltar lá atrás e você consegue identificar o que você faria diferente. Por isso, Carol, que assim, a gente nunca deve sair da consulta com alguma dúvida. E assim, eu sempre falo, normalmente para mães que têm filhos mais velhos, já que normalmente precisam usar mais remédios, né? Eu sempre falo assim, pergunta para quê? Para que eu vou usar antibiótico? Qual é o diagnóstico? Por que eu vou usar isso, sabe? Que sabe? eu percebo? Eu acho que não só sou eu acho assim, que quem nunca engravidou, que engravida, é tudo muito novo. Quando a gente tá em frente a algum médico e a gente pergunta, é uma coisa tão óbvia para vocês médicos, eu não tô generalizando, mas que parece que vocês tiram uma dúvida que é uma dúvida tão gigante e assim, em 2 palavras. Aí a pessoa que entra no consultório com 10 dúvidas sai de lá com 50. Mas não pode ser assim. Mas é assim. Eu sei. A realidade não é o que... A realidade é essa. Então, eu acho que esse esclarecimento do profissional para o paciente, ele não é feito de maneira adequada. Primeiro, que pouquíssimos profissionais que a gente vai, ele fica ali 1h30, 1 hora com a gente. A maioria entrou, saiu, tchau. E as dúvidas, e muita gente tem vergonha de perguntar. Porque, às vezes, é a pergunta mais besta do mundo, que para uma pessoa pode significar muita coisa. É verdade. E pode mudar todo o processo. Exatamente. Sabe? Ali, principalmente nos primeiros dias. E, às vezes, essas perguntas, elas são banalizadas pelos próprios profissionais. Porque são coisas tão óbvias que ele vai responder ali, que talvez ele tente trazer uma naturalidade tão grande, resumindo uma pergunta que, no caso, ela demoraria 2 minutos em 3 frases. Entendeu? Eu acho então, que existe isso. é um momento, então é um momento delicado que às vezes você nem sabe o que perguntar também. Por isso que eu acho, vergonha, né? Porque é tão simples. Por isso que eu acho que é importante a pediatria preventiva. É aquela consulta... Mas a pediatria é essencialmente preventiva. Não, eu digo preventiva no sentido de antes do filho vir ao mundo. Quando você vai para aquela consulta prévia, a consulta... Eu não digo nem de pré-natal com o seu obstetra. Não, com a consulta de pré-natal com o pediatra. pediatra. Com o pediatra, porque com o pediatra você já tira dúvidas e já se prepara, inclusive,
para aquelas questões que podem ocorrer durante o parto, para você saber se impor. Exatamente. A gente não tem muito essa cultura aqui, né? Apesar de ser recomendação até da Sociedade Brasileira de Pediatria, a consulta de pré-natal. E assim, mais que isso, é a puericultura, é o acompanhamento, porque às vezes a gente fica 1 hora e meia e não fala tudo. Então, assim, é importante fazer a consulta de rotina, né? Porque o que você vem ali na primeira semana que seu bebê nasceu não vai ser a mesma coisa daqui 1 mês. Vão ter outras demandas que a gente vai precisar falar, né? E, de novo, né? É bem complexo e é contextualizado. Isso aqui é a medicina. Porque, às vezes, a gente tem uma demanda urgente naquele momento que não adianta, por exemplo, eu ficar falando, olha, você vai lavar um umbigo desse jeito. Não, a gente tem que lidar, sei lá, com uma dermatite grave, entendeu? Então, não, mas aí semana que vem você volta, aí né? A gente lembra as coisas que foram ditas, você traz suas perguntas lá anotadinhas para você também não esquecer, porque a gente fica meio, né? E então é isso, não só essa consulta pré-natal, que é extremamente importante, né, para tirar essas dúvidas, mas o acompanhamento mesmo. Eu vou pedir licença, porque eu acho que essa fala de Carol é muito importante, sabe? Eu digo sempre assim, ó, que médico e paciente é igual tampa e panela. Tem que encaixar, sabe? Às vezes alguém te recomenda assim, nossa, é maravilhoso. Você vai lá e não achei. Tem que encaixar. Primeira coisa. E normalmente o que vai encaixar é a segurança que você vai ter nesse profissional, né? Então, a segurança vem de quê? Do atendimento, do acolhimento, da história que faz, do exame físico, das condutas, mas principalmente das informações. Então, não existe pergunta boba. Não existe. Carol falou uma fala que é isso mesmo. Para a gente é óbvio, mas para o paciente não é. Então, assim, não existe pergunta boba, não existe pergunta óbvia. Não saiam das consultas com dúvidas. Não saiam. Quando vocês forem para o pediatra, primeira coisa, levem cartão de gestante, o cartão da criança. Se seu filho já tiver exame laboratorial, exame de matrícula, leve tudo, porque o bom profissional ele vai querer ver tudo isso. Ficou internado, tem relatório de alta? Levem as dúvidas anotadas. Porque se a gente está num puerpério, a gente está cansado, a gente esquece de perguntar coisa lá. Chega em casa, esqueci de perguntar o que eu mais queria saber. Se seu filho foi internado, você está cansada, preocupada, vai esquecer. Então anota, não tem problema. No último momento da consulta ali, eu normalmente pergunto, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que você quer perguntar? Eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer entender. Então, assim, não deu certo, não foi acolhida, não sentiu segurança, né? Hoje em dia a gente tem a vantagem da internet, da informação. Eu acho que é uma vantagem porque a família já vem bem informada, mas tire a dúvida com o profissional, porque às vezes vem uma informação ali que não é verdade, que não é a melhor para o seu filho, que não se encaixa na situação ali da sua família. Então, leiam sim, se informem, vejam tudo que vocês puderem, quiserem, mas tira a dúvida, é assim mesmo, né? Muitas vezes o paciente chega assim, doutor, eu acho que ele tem disquesia, né? Que é um distúrbio funcional também, que o bebê faz força para fazer cocô. Aí eu pergunto, mas como é que ele fica? Entende? Então, tenha segurança no seu pediatra. O pediatra é aquele médico que não tem descanso, realmente, não tem jeito, né? E que precisa te dar a mão e seguir com você com respeito, com limite, porque nós somos mães, nós somos, né, seres humanos, mas é aquele paciente para estar ali. E normalmente quando as famílias vêm com cólica, né, eu dificilmente medico da primeira vez mesmo, e eu sempre falo assim, não tô falando de você ir embora e ficar sofrendo sozinha, não, então vai falando comigo, vai mandando foto, vai, né, então tem que ser assim. E tem que ter segurança no local que vocês estiverem, né? Então, procura até achar. Tô cansada, não tem ninguém que procura. Vai ter alguém que vai se encaixar com seus princípios, seus valores e que vai cuidar melhor dos seus filhos, tá? Nath, dizem que o intestino é o segundo cérebro. E, em sendo verdade, qual o impacto que tem todo essa medicação desmedida para uma criança? Porque a gente está sempre querendo remediar o imediato por desconhecimento,
muitas vezes, Por desespero. por desespero, a gente se esquece que no longo prazo nós podemos colher coisas muito piores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, o intestino, ele tem uma ligação direta com o cérebro. Direta. Tanto por via anatômica, estrutural, quanto por substâncias. Que é o que a gente chama de eixo. Antes era eixo intestino-cérebro. Hoje é eixo intestino, microbiota, cérebro. Né? Que a microbiota são os bichinhos felizes que vivem na nossa barriga. Né? Então, a gente tem vírus, a gente tem fungo, parasita, a gente tem bactérias do bem, que vivem no nosso intestino ali para nos ajudar. Tanto que a gente sabe que a disbiose, a alteração ali da microbiota, ela está relacionada com o fator de risco para algumas doenças. Por exemplo? Por exemplo, obesidade, por exemplo, doença inflamatória intestinal, por exemplo, asma. Pensem vocês comigo. Isso seria acumulativo? Tipo, essa agressão, essa mudança vai acarretar isso no futuro? Não ou é algo necessariamente cumulativo. Entendi. Acaba que é também uma caixinha de surpresa, porque eu posso ter as mesmas modificações que uma outra pessoa e não desenvolver a condição, né? Então, não é fatídico, mas pensem vocês que o intestino é uma peneira. Uma peneirinha, é um filtro. Quanto menor eu sou, se eu for prematuro, se eu for bebezinho, se eu for um lactente, que é até 2 aninhos ali, mais a minha peneira é aberta. Ela não filtra muita coisa. Hoje em dia, a gente já sabe que há determinadas coisas que chegam no intestino em determinada idade, eu vou dar exemplo para vocês, pode sim alterar informações de saúde. Por exemplo, desviar a minha resposta inflamatória para doença, para asma, para atopias, para alergias, para doenças autoimunes. Então, Nath, o que você está falando? Traduz. Medicamentos é uma dessas coisas. Ausência de aleitamento materno é uma dessas coisas. Então, vocês entendem a importância da gente cuidar do intestino nos primeiros 1000 dias, que são ali antes da gestação, né? Os 3 primeiros meses, a gestação e os primeiros anos de vida da criança. Os primeiros anos de vida da criança, porque a gente sabe que ele, em teoria, até 3 anos de idade é quando a microbiota da criança está se formando e provavelmente com 3 anos ela já vai ter a microbiota ali semelhante ao do adulto. Então, a sua pergunta é simplesmente tudo. Cuidar do intestino, o que você coloca dentro do intestino, pode definir, sim, a sua vida. As doenças que a gente tem na idade adulta, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes, infarto, cardiopatias, né, coronariopatias, aquelas doenças que entopem o vaso, elas começam na infância. E você falou que é multifatorial. Isso leva também para o lado da alimentação. Ouve-se muito a pessoa que é muito rígida na alimentação dos filhos, não permite que come açúcar antes dos 3 anos, segue aquela prescrição bem à risca. Existem aquelas pessoas que dizem, um pouquinho eu deixo, um pouco eu não deixo. Ou existem aquelas que falam, não me importa, eu acho que isso é frescura e tem que deixar o menino comer, ninguém morreu e tal. Essa é uma das falas que a gente escuta muito, né? Foco no rosto da Nath, nessa última fala da Lívia. Desculpa. Não sou engoli a pastilha. Foi o Dr. Google que receitou aí, ó. Engoli a pastilha. Quer a manobra, hein? Ao vivo seria ótimo, né? Miséria. O quão importante isso é para quem está em casa? Porque, assim, chega um momento da vida que é muito difícil para os pais saber por que caminho levar. Você não quer ser tão rígida, porque a criança convive em outras realidades, na casa da avó, na casa do avô, com outras crianças. Crianças que já comem, que introduzem açúcar, outro tipo de coisas. E você fica ali sem saber até onde essa rigidez ela é verdadeiramente necessária. Eu diria assim, que tem uma coisa que a gente nunca deveria dar para os filhos, que são os ultraprocessados de má qualidade.
O que é isso? Ultraprocessado é um alimento que foi todo ou praticamente todo produzido pela indústria, tá? Vou te dar um exemplo que eu sempre uso no consultório. É o abacaxi e o suquinho de pó de abacaxi. O que de abacaxi tem nesse suquinho de pó? Você já conhece essa história? Nada. Ele é completamente ultraprocessado. A gente já sabe que esse alimento, ele não tem benefício e traz malefício. Então, está relacionado, por exemplo, com câncer de intestino. Só para você ter um exemplo. Então, o ultraprocessado de má qualidade nunca é o salgadinho de pacote, é o biscoito recheado, é o suco de caixinha, são esses alimentos. Então, a criança nunca vai poder comer um fandangos? Fandangos? Não vamos entrar nessa parte, gente, por favor. Peraí, deixa eu começar a escorrer. Deixa eu começar a escorrer aqui na na parte cadeira. de fandangos. O macarrão mas tão assim, existe... faz mal. Mas eu posso dar, por exemplo, em finais de semana? Não, eu não Nunca na daria. vida? Eu nunca, olha, eu nunca apresentaria ultraprocessado de má qualidade. Essa rigidez talvez eu concorde. Agora, para outras coisas, eu acho que a gente tem que ter bom senso, é o caminho do meio. E eu vou explicar por quê. Obviamente que o quanto mais eu puder cuidar do intestino do meu filho com a alimentação, até os primeiros 2, 3 aninhos, vocês já sabem por quê, melhor. Mas o que acontece existe o outro lado da moeda. Existem famílias que a rigidez é tão intensa que aquela criança, ela não vai ser privada da vida social, né? Normalmente não. E quando ela ela vai para a vida social, ela vai para a festinha ali, o que ela começa a ver? Poxa, todo mundo tá comendo, vou comer escondido. E daí vem... troca de lanches no colégio. Troca de lanche no colégio. Mas sabe qual é o problema, Carol, disso? Pode vir uma compulsão alimentar? Compulsão alimentar, anorexia, bulimia, obesidade. De um comportamento rígido, você entende? Pode vir transtornos comportamentais, transtorno de ansiedade e depressão. Por quê? Porque a criança não se sente... não tem autonomia, não é acolhida. Você está entendendo? Pertencendo, né? Se sente excluída, inclusive. Né? Então, assim, quando a gente leva o caminho do meio, o caminho do meio, entendam, não é dar as coisas. Não é isso. Mas é ir fazendo sempre de uma maneira muito natural, de uma maneira muito... com uma conectividade, com responsividade para o seu filho. Provavelmente ele vai chegar e talvez ele nem tenha vontade de comer. Mas se ele tiver, um menino de 5 anos, poxa mãe, eu queria experimentar o brigadeiro que a vovó faz todo dia. Experimente. Não, mãe, tenho 10 anos de idade, minha avó quer tomar sorvete, um picolé comigo de fruta. Qual o problema disso? Pense em macro, de uma maneira macro. Você fez tudo certinho, você amamentou exclusivamente no seio, você fez introdução alimentar, você acompanhou com puericultura, você suplementou, seu filho teve uma alimentação adequada nos primeiros 2 anos de vida, se mantém alimentando saudável, tem um bom sono, faz atividade física, tem 10 anos de idade. O que é que um picolé, estou sendo bem sincera, o que é que um picolé de fruta com a avó vai fazer na saúde dessa criança? Nada. Quer dizer, vai melhorar a saúde mental. Só aos 10 anos? Não. Então, foi isso que me deu comichão aqui agora. Porque assim, vamos trazer o caminho do meio. A gente já... para as idades... A idade de Bernardo e de Maria Antônia. Né? Porque essa é a maior discussão. Não tem 2 anos ainda. Não tem nem 2 anos. Foi na casa da avó. Mas eu vou dizer, assim, eu sou bem chata com essas coisas. Mas, quando eu fui em Salvador com ela, eu deixei ela dar uma chupadinha numa capelinha. E o que isso vai ter no impacto na vida de Maria Antônia? Assim, nada. Não, mas é isso. Assim, eu me julguei por algum momento, mas eu tava ali, ó, saboreando aquele capelinho. Eu sou chata com essas coisas. Eu falei assim, gente, não vai morrer não, se botar um capelinho na boca. E ela não chupou o picolé todo. Ela chupou realmente foi uma lambida no picolé. O que é né? capelinha, gente? Não, eu não sou daqui, ué. Tem picolé, gente que capelinha. Capelinha, Não picolé sei. caseirão de Salvador. que é tá vendo? super, super famoso. Capelinha nos patrocínios. tá vendo? Quando eu for Que pra é ir... o que marcou a nossa infância, assim. Que legal, não conhecia. Né? de Não verdade. tem esse que vá pra Salvador e que não conheça o que é Deixa um eu capelinha. Não sei que Então vergonha. agora você já Vergonha sabe. nacional. Mas vocês entendem? isso. Assim, é um hábito, entende? Quando você tem um hábito saudável, eu digo assim, principalmente para os meus adolescentes, você cria um crédito para vez ou outra, né?
Mas tem algum alimento que você fala assim, não, independente de ser só uma vez ou outra, você fala assim, não, isso aqui eu sou rigorosa, até certa idade eu acho que não deve, além do ultraprocessado que você já falou? Não, eu acho que ultraprocessado mesmo. E aí entra refrigerante também, né? Então o açúcar dos alimentos preparados naturalmente, a criança pode esporadicamente provar. Pode. Uma coisa que eu tenho dúvida, eu até te perguntei. O suco, aquele que é Integral, né? o integral, ele pode ou ele não pode? A recomendação oficial é evitar açúcar, tanto da Sociedade Brasileira quanto da Academia Americana, é evitar açúcar até 2 anos. Tá? E tem alguns motivos, mas tem um motivo muito óbvio pra mim. O suco natural também? Suco. Tá. Ok. Eu sou meio contra essas coisas, apesar de seguir, né? Fora a parte do suco que eu não sigo, que eu já dou, mas veio dar também agora, tem 1 ano e 6 meses. Porque toda hora é uma regra, que toda vez essa regra muda. De quando eu engravidei até hoje, tudo que não podia lá agora já pode. Aí depois não pode, depois pode de novo. E toda hora muda. A medicina é assim mesmo. Mas a questão do suco, ela veio da Academia Americana de Pediatria, porque lá a gente tem... Era até depois de 1 ano, né? Até 1 ano. Não, sempre foi 2 anos. É? Sim. Mas lá eles têm muito mais crianças obesas, né? Então, assim, eles são mais rigorosos em relação a isso. E uma das causas é o aumento de obesidade. Porque normalmente não é um suquinho, um pouquinho de suquinho, né? É aquela criança que toma suco ali o tempo inteiro, é a criança que toma um volume muito grande de suco. E a criança até que substitui água pelo suco. Nunca tomou suco. Tá tomando agora, depois da escolinha. Nunca dei suco, só E água. assim, ó... Não, mas assim, não é o suco normal, não. Eu quero isso saber que eu ia te falar. esse suco específico que tem, inclusive, aqui na Adoro, que tem lá... eu sei qual é. Uva 100% integral. Tem um rótulo, Pode ou não pode? Tem um rótulo adequado. Ele deve ser evitado. E também, assim, ó, principalmente no primeiro ano de vida. Por quê? Porque a criança no primeiro ano de vida, na verdade, os 2 primeiros anos é ainda de aprendizado alimentar, entendeu? Isso para mim é a coisa principal, porque se você tem acompanhamento, eu vou saber se você tem outros erros alimentares que vão te fazer cair num risco de obesidade. Se você foi prematuro, se você foi gig, piga, eu vou saber isso do seu filho, né? Que é grande ou pequeno para a idade gestacional e que tem risco de obesidade. Então, assim, mas a criança está em aprendizado alimentar. Então, eu não deveria... A criança em aprendizado alimentar deve comer comida e beber água, entendeu? Não mudar o sabor de um líquido, porque aí a criança evita beber água. Paladar, né? Isso, do aprendizado do paladar, né? Então, eu acho que isso é mais importante. E, normalmente, a regra, gente, a macro-regra lá da sociedade, ela vem generalizada, não é isso? Ela vem para todas as pessoas, ela vem abraçar um problema, normalmente de saúde pública, ou resolver alguma questão para a maioria das crianças. Só que a gente pode individualizar isso, entendeu? Isso, então, por exemplo, uma consulta com aquele profissional que você... igual você falou, assim, tem o suco tal, de não sei o quê. É o melhor suco, por exemplo, né? Se for levar em consideração outros sucos que não são tão bons, que tem um monte de coisa no rótulo. Ou de uma melhor escolha. Tá, então, já entrando nessa parte de alimentação, dá uma dica, assim, o que se deve ter em uma lancheira? Opa, e-book. No e-book, lá no link. Não, mas isso é legal. Por que eu tô perguntando? Porque até então nunca tinha dado suco pra Maria Antônia. Eu comecei a dar agora depois da escolinha, né? Ainda assim é muito pouco. É suco e água de coco. Esses daí eu nunca dei. Só que às vezes a gente fica vendo, isso pode, isso não pode. E o que realmente pode que pode, e o que não pode que realmente não pode. E o que do básico a gente consegue ter sem muito frufru. Eu sei. O que precisa ter dentro de uma lancheira sempre. Ou isso, tipo, exatamente todos os dias. Isso pode intercalar de um dia para o outro. Né? Eu não entro muito no enfeitadinho, não. Eu falo do básico mesmo, do basicão. Pense da seguinte forma. O lanche, ele faz parte de uma constituição alimentar, né? De um cardápio do dia. E eu sempre falo assim, às vezes tem mamãe que fala assim, ele não almoçou, não comeu carne hoje, sabe? Ou ele sempre come ovo de manhã, que é uma proteína, e hoje ele não comeu. Então, lembra do lanche como uma parte constitucional, que constitui ali o cardápio da criança. É uma parte menor, então não é uma refeição principal, né? Isso já tira um pouquinho o peso da gente.
E pode ser usado uma parte, como você disse, para complementar as refeições. Então, por exemplo, não precisa ser uma grande quantidade. Pense que, ainda mais na idade de vocês, né? Ele vai estar ali correndo, subindo, pulando. De barriga cheia a gente consegue fazer isso? Não. Então, primeira coisa, não precisa ser de grande quantidade. Tem que ter líquido, né? Porque eles precisam se hidratar. A melhor forma de hidratar é água. Você não precisa ficar assim, mas tadinho. Não precisa ter isso. Tem que ter um saborzinho. Se for por causa disso... Não, Maria Antônia toma muita água, graças a Deus, mais do que eu, inclusive. Se for por causa disso, eu digo assim, de maneira geral, se for por causa disso, é água, não precisa ficar dando suco, né? Água. Hoje vou dar uma água de coco. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? E aí a gente tem que tentar colocar constituições, né? Então, é bom que tenha uma proteína, é bom que tenha um carboidrato, entendeu? É bom que tenha uma fibra. O que isso significa? Porque isso vai ajudar ali a criança, tanto na constituição do cardápio, mas também no desenvolvimento escolar, né? Na adequação escolar, na energia, né? No gás ali para correr, para brincar, para sentar e aprender. Então, assim, o que seria, por exemplo, uma proteína? Tô falando para crianças saudáveis, né? Um pedacinho de queijo, um ovinho de codorna. O que seria uma fibra? Uns palitinhos de cenoura, um pedacinho de manga, né? E o carboidrato, você pode fazer um cuscuz pequenininho, uma tapioca pequenininha. Você pode mandar uma banana da terra cozida, que tem fibra e carboidrato, entendeu? Então, batata doce, mandioca, tudo isso é carboidrato que vai dar energia, né? Brócolis. Pode. É comida. De verdade, né? Já que a gente está falando de escola, você pode falar um pouco sobre essas infecções gastrointestinais nas escolas e nas creches? Como prevenir? Como elas ocorrem? Normalmente a gente tem o que a gente chama de sazonalidade, né? Então tem períodos do ano que a gente já sabe que essas situações vão aumentar. Agora, por exemplo, vai começar casos de gastroenterite, que é a diarreia, né? Vômito, e dos quadros virais. Então a bronquiolite, a influenza. Deus é mais. E pra gente, as arboviroses, né? O que é arbovirose? Dengue, chikungunya, a zika. Como então, é o nome? Zika e chikungunya, arbovirose. É essa classe, né, de doença. Então, assim, de maneira geral, a gente sabe que isso, vez ou outra, vai acontecer independente dos cuidados que a gente tem, tá? E se a gente for pensar aqui, crianças em idade escolar, principalmente crianças que entram ali abaixo de 4 anos, ainda não tem a imunidade ali, né, bem amadurecida. E a escola é um ambiente de aglomeração, já é um fator de risco. Então, como prevenir? Primeira coisa, se seu filho está doente, ele fica em casa, né? Ele não vai para a escola, porque a criança não está bem para estar na escola. Eu sei que existem situações que a gente não consegue, né, que não tem com quem deixar, entendo isso. Mas, de maneira geral, a criança doente fica em casa. E também para proteger as outras crianças, porque é a principal forma de contágio, né? Direto, contato direto. Existem escolas que já têm uma rotina, por exemplo, de higienização das mãos. Vai comer, higieniza as mãos. Isso é bem importante, né? A lancheira que vocês forem mandar, o ideal é que seja de casa, mas normalmente quando tem na escola, tem um acompanhamento nutricional, então vale a pena, de repente, conhecer cozinha, falar com a nutricionista, ter acesso ao cardápio, porque isso também é uma forma de você ver que o alimento ali está fresco, enfim, né? A forma de condicionar, de higienizar os alimentos, né, que a gente prepara, às vezes, para mandar na lancheira, também é importante. E quando chegar em casa, antes de fazer as alimentações, né, por exemplo, estuda de manhã, vai almoçar, higienizar bem as mãos. Eu acho que isso é o básico, a higiene das mãos. Eu acho bonitinho, o Augusto chega em casa, daí fala, Augusto, vamos almoçar. Daí, primeira coisa, ele levanta, vou lavar minhas mãos, lava. Ele chega na mesa e fala assim, Laura, já lavou a mão? Daí porque tem olha, rotina, né, de fazer isso. E aí eu acho super interessante. A Laura olha pra ele assim, já. Eu não vi você lavando as mãos, você tem certeza? Vocês sabem como é que foi descoberta é legal a ter essa lavagem? cobrança, né? É ótimo. Fiscaliza, né? Vocês sabem como é que foi descoberta a lavagem de mãos? Um médico obstetra, ele começou a perceber que grávidas estavam morrendo ali no pós-parto, né? E ele notou que
as enfermeiras, as cuidadoras e os médicos cuidavam de uma e passava Depois para ia pra outra. Passava para outra. Aí ele pensou, tem alguma coisa passando de uma para outra. E ele instituiu a lavagem de mãos. E salvou, eu me arrepio, né? Eu arrepio toda hora aqui. Mas salvou a vida de muitas mulheres e de muitas pessoas, né? A higienização das mãos é a coisa mais importante de saúde pública, de prevenção. Eu sou, que a gente chama de suscetível ao citomegalovírus. Citomegalovírus é um vírus, gente, que pega, assim, muito fácil. E o adulto, ele é praticamente assintomático, né? E eu sou suscetível. Um obstetra me perguntou, como que você é suscetível? Eu falei, filho, eu lido com criança, né? Citomegalovírus fica lá na urina 200 anos. Lavar a mão, entendeu? Então, é uma medida muito, muito, muito eficaz. Teve uma pergunta na caixinha que foi o seguinte, ó. É interessante que adolescentes tomem vacina da influenza, mesmo sem indicação médica? É interessante. Não é que é indicação médica, é porque, assim, quando as vacinas chegam, principalmente nas campanhas, as campanhas, elas vão priorizar grupo de risco. Uhum. O adolescente não está em grupo de risco para influenza, então ele não essa entra. Pergunta, né? Mas se é possível fazer, é claro, todo mundo deveria fazer, né? E aí teve uma outra perguntinha. Já ouvi falar que as crianças têm a fase do fastio. Ai, meu Deus, o que é fastio O mesmo, que Lívia? é isso? Não sei, né? Isso é verdade? Minha mãe me deu biotônico. Será que tem a ver? Será que tem a ver com não querer comer, né? Falta de fome. De apetite. Mas você sabe o que acontece? O biotônico, ele Minha é avó muito... também. Desde Quem quando a gente tomou era biotônico, pequena, levanta a mão aqui. Ingrid? Mas você sabe o que é? O biotônico, ele tem muito ferro na composição. Então, as crianças ficavam ali paradas, sem querer comer, porque eram anêmicas. Aí a gente dava o biotônico, tratava a anemia, o menino melhorava. Mas é muito engraçada essa história do biotônico que eu estava lendo esses dias. Como foi criado o biotônico. Na verdade, eles queriam exportar para fora e não podia exportar bebida alcoólica. E a composição dele era bem alta do alcoólico, mas ele era medicamentoso. Então, poderia ser exportado. E o mais engraçado disso é que ele era muito amigo de Olavo Bilac. E ele falou assim... foi feito para a mulher, inclusive. Foi feito para a mulher, porque eles achavam que as mulheres tinham muitas alterações hormonais. Então, os maridos davam para que as mulheres ficassem mais dispostas para a relação. E Olavo Bilac estava passando por uma fase muito difícil e falou para um amigo que tinha criado o biotônico: pô, manda esse remédio para mim, se funciona para essas mulheres, é capaz de funcionar para mim também. O remédio foi tão bom que ele falou: deixa eu escrever pro seu business, e nasceu o almanaque do Biotônico Fontoura, que todo mundo conheceu. Lá em casa, meu avô era assinante assíduo. Interessante, né? Cultura inútil. Mas Mas você corta, viu? Não precisa ser a fase do fastio, né? Se é isso que eu estou entendendo, existe sim, alguns períodos da vida que a criança pode se tornar um pouco assim, não quero comer isso, quero comer aquilo. Meio desinteressada. Meio desinteressada. Na verdade, ela está desinteressada da comida, né? Normalmente, ela quer brincar, correr, não quer parar para fazer cocô, xixi, tomar banho nem comer. A gente está atrapalhando a vida dela. Normalmente é isso. Que coincide com uma fase motora, de autonomia, né? De linguagem. Então, a criança ela está se descobrindo ali, está querendo aproveitar todo aquele desenvolvimento dela. Exatamente. Mas, normalmente, isso numa condição de saúde, isso se resolve. Às vezes, até sem a gente fazer muita coisa. Assim. Só mantendo o hábito, né? Mantendo o hábito saudável. Pode acontecer. Mas é importante ter acompanhamento, porque às vezes, igual ela falou do biotônico, às vezes a criança está ali numa deficiência de ferro, aí não sente gosto de comida, tá, gente? Quem tem deficiência de ferro não vai comer. E aí perde interesse. Da mesma forma pela comida. E fica mais fraquinha, né? Então, tem que fazer o acompanhamento. Eu conheço um lá em casa, tem um assim. Nath, mito ou verdade? Amamentar o bebê enquanto a mãe está tomando antibiótico pode prejudicar o sistema digestivo? Do bebê? Sim. É mito. A gente tem antibiótico compatível com a amamentação. Não devemos deixar de tratar infecções que necessitam dos antibióticos por causa disso. Eita, não sei se... Arrasou! É ótimo. Bem explicativo. Qual que era? Bebês com cólica. A mãe, ela deve evitar alguns alimentos na amamentação? Carol, mito.
Mito? Mito. Em teoria, até hoje, não existe assim uma indicação formal de retirar alimentos da mãe para evitar ou para tratar cólica. Por isso que eu volto falando, que esse negócio da cólica aí tem um monte de coisa estranha. Não tem nada estranho. Já te falei o que é estranho. Eu tô achando, eu tô. Só vai Quando dizer, a gente porque faz uma coisa, tudo, tanta polêmica em cima de uma cólicazinha, e aí o povo fala, isso daqui não come o que não dá cólica. Maria Antônia não teve cólica. Mas a minha alimentação, ela era diferenciada. Pois a minha também Vários era. alimentos eu não comi e eu discordo desse negócio aí. Não, mas eu discordo. tive também alimentação diferenciada, com Tá acompanhamento, fiz consulta E ele teve pré cólica. com a pediatra de Bernardo, tudo direitinho, e ele teve até o 3º mês. Mas o que você comeu? Eu vou te avaliar agora. Mas assim, ó, eu normalmente não tem mesmo, tá? Não tem indicação, gente. Não tem. É mito. Isso é mito, tá? Só que existem algumas situações que a gente tem que acompanhar o bebê. Por exemplo, o bebê às vezes evolui, né? Evolui não. A gente tem que acompanhar o bebê, porque às vezes o bebê abre um quadro ali de alergia alimentar. E aí, nos quadros de alergia alimentar, que a criança pode chorar, pode ser mais irritada também, aí a gente tem que fazer restrição, tá? Mas... Então, por exemplo, uma mãe que tem uma alimentação totalmente saudável. Outra mãe que toma refrigerante, come hambúrguer, está amamentando, tem uma alimentação... Isso não influencia em nada na cólica do bebê? Não tem como eu te dizer que não influencia em nada. Porém, uma mãe que tem alimentação saudável, o bebê pode ter cólica ou não. E uma mãe que come hambúrguer, né, pode ter cólica ou não. Não tem Inclusive, eu conheço uma que só comia pizza, que só comia hambúrguer E o bebê não teve cólica? e dormia a noite toda, Pois é. o que era pior. Eu não era tão no pizza e no hambúrguer, mas assim, não era Coca-Cola e uma coxinha. sempre. E assim, Augusto teve cólica uma semana, Laura 9 dias. E eram 19 minutos de cólica. Não Tá, passava uma outra disso. dúvida. Eu Ah. te interrompi, não, amiga? Desculpa. Não, pode falar. Não, Não, pode é isso, continuar. tipo assim, acho que varia muito, né? Não tem uma regra aí de... Não, a diferença de um bebê entre do aleitamento materno, né, do leite materno e da fórmula, até onde é ruim por um lado e bom para o outro. Por exemplo, eu tenho a oportunidade de amamentar um bebê, mas eu escolhi em dar a fórmula. Até, sendo que eu tenho a opção de escolha, não é por necessidade. Eu sei. Até onde isso pode influenciar em várias outras coisas nessa evolução do bebê aí, né, ao decorrer do tempo. É que assim, Você ó, entendeu, né? eu entendi. É que a gente não pode prever desfecho em saúde, sabe? O que isso significa? É aquilo que a gente estava falando aqui há pouco. Eu não tenho como prever que o fato dela ter optado por dar fórmula artificial vai fazer o bebê ter alguma complicação por ele não ter sido amamentado, entende? Então não tenho como prever. A gente sabe, hoje a gente não fala mais do malefício de não amamentar, né? A gente fala, do benefício de amamentar. A gente fala dos malefícios de não amamentar. Porque o bebê amamentado no seio, ele tem um QI mais elevado, ele tem proteção contra infecções respiratórias, contra infecções intestinais, ele tem melhores desfechos em relação àquilo que a gente falou de microbiota, de prevenção e promoção de saúde. Então, isso é fato. Agora, se o bebê que optou por isso, a mãe optou por isso, vai ter ou não? E quais são os malefícios de uma fórmula, mesmo ela salvando vidas? O malefício é que a gente pode ter contaminação de lata, então é importante ferver a água em que a gente dilui o leite, nem todo mundo sabe disso. E o malefício, às vezes, metabólico, porque na fórmula a gente precisa fazer um cálculo de caloria. Então, para esse bebê engordar, crescer, manter um nível de crescimento constante e linear, sem muitas oscilações, entende? Então, um bebê que ele se alimenta da fórmula, ele pode ter um risco maior de obesidade do que o bebê que ele se alimenta do leite materno? Ou isso não tem nada a ver? Poder até pode, principalmente assim, quando é associado, né, a crescido farináceos, né, as farinhas aí que vocês conhecem, famosas, e se a criança tem algum fator de risco, porque aí você vai somando fatores, né? É um quebra-cabecinha, você vai juntando coisas. Não é que a fórmula causa obesidade infantil, não, mas, por exemplo, o leite materno é protetor contra a obesidade. Isso a gente sabe que tem substâncias ali que protegem contra a obesidade infantil, entendeu?
O uso de fórmulas infantis pode causar constipação em bebês? Hoje em dia, as fórmulas infantis, elas são trabalhadas, parcialmente mito, tá? Vou explicar por quê. Elas são trabalhadas de forma que tem substâncias ali, né? Que podem ajudar, ou já pensando no funcionamento intestinal. Só que, imagina, ela tem mais soluto, então alguns pacientes, eles podem sim ter mudança no padrão de evacuação, sabe? A gente não pode fazer essa relação de causalidade, apesar que na prática a gente às vezes vê. Um bebê que vinha num padrão ali bonitinho, entra com fórmula, muda, né, espaça a evacuação, mas não que isso seja uma... 100% a regra de que vai acontecer. que vai acontecer e também não é uma doença, né? Sim. Mito ou verdade? Bebês que são amamentados exclusivamente não precisam de suplementação de vitamina D? Mito. A principal fonte de produção de vitamina D, que é um hormônio, na verdade, é a exposição solar, tá? Então, assim, né, de maneira geral, o leite materno, ele não vai prover as quantidades necessárias de vitamina D para a criança, tanto que a indicação é iniciar a suplementação a partir de 7 dias de vida. Crianças com refluxo gastroesofágico devem evitar alimentos ácidos, como tomate e frutas cítricas? Tcharam! Mito! Mito. O que acontece, assim, ó? Esses alimentos ditos ácidos e cítricos, eles não são tão ácidos quanto o próprio pH do estômago. O nosso pH, né, lá dentro do estômago, já é mais ácido. Só daí já não faz tanto sentido, né? Porém, assim, normalmente o que acontece em crianças, principalmente crianças maiores, é que existe um erro alimentar. Entende? Então, assim, lembra sempre, primeiro o básico. Primeiro corrigir a alimentação, né, o estilo de vida, para depois a gente pensar em um alimento que esteja fazendo mal, né? Então, assim, de maneira geral, não. As frutas, o tomate, eles são menos ácidos do que o nosso próprio estômago, tá? E o que, de fato, pode piorar refluxo, e aí por um outro mecanismo, é excesso de café ou cafeína e chocolate de maneira geral, né? Bebidas achocolatadas e fumo. Então, fumo passivo, né? A criança, obviamente, não fuma, mas o pai, a mãe, a babá, alguém que fuma em casa, cuidadora, isso pode piorar o refluxo, porque a gente tem um esfíncter, né? Um anelzinho que segura ali a comida dentro do estômago, e esses alimentos, eles relaxam esse anel, então o alimento acaba passando mais facilmente. Mito ou verdade? O uso prolongado de chupetas pode afetar negativamente o desenvolvimento da mandíbula. Mas isso quer pra mim? Passar a palavra? Desenvolvimento da mandíbula e dos músculos faciais. Verdade. E assim, a gente não tem exatamente como te dizer, até 1 ano é de boa, 2 anos tudo bem, né? É sim, não vem não que eu não aceito outra resposta. Você ia dizer ao contrário. Eu só tô escutando, né? A gente não tem, assim, de fato, né? Até que porque idade. a genética conta muito nesse Exatamente, às vezes tem alterações familiares, né? Sim. Que, assim, você vai, mordidas cruzadas, né? Que você vai favorecer ali. Mas não só o desenvolvimento de musculatura, né? De estrutura óssea, mas também aumenta a chance de, por exemplo, justamente por isso também, infecções de via aérea superior, porque a criança não oclui a boquinha direita, então pode ter apneia do sono. Tem estudos demonstrando também que crianças que tiveram esse hábito ali por muito tempo podem estar mais propensas ao uso de algumas substâncias, né, como drogas na vida adulta, por causa dessa questão oral, né, emocional que a necessidade oral traz. E confusão de bico, né, que é aquilo que a criança deixa de mamar o seio materno porque faz uma confusão mesmo entre o bico da chupeta, da mamadeira, com o bico do seio materno. Então, eu vou complementar como cirurgia dentista, tá? Especificamente falando sobre dedo e chupeta, vai afetar, sim, no desenvolvimento da musculatura e dos ossos da face. Mas, como eu disse para a Nath, tem muito fator genético. Então, por exemplo, aquela criança que tem os pais, que já tem uma projeção, onde a maxila é mais para frente, o osso de cima é mais para frente, o queixinho é mais para trás,
Se ela chupar o dedo, isso vai piorar. Se ela chupar a chupeta, vai piorar também. Agora, se a genética da família é onde o queixinho é mais para frente, pensa comigo, se eu chupar o dedo, eu travo o crescimento desse osso. E eu estimulo o crescimento do osso de cima. Então, não é tão ruim assim. Mas, de toda forma, vai ter uma alteração e vai interferir. Então, o melhor é que não se tenha, né, esse hábito. Se tiver no início, porque a gente sabe que a criança, o bebê, ele tem a necessidade da sucção ali, né, dessa questão oral, de estar sugando alguma coisa, até por uma questão emocional também, né, um apego emocional, é nos primeiros meses e quando possível, quando já possível, já começar a tirar, porque isso lá na frente vai refletir. Eu sei que os amigos ortopedistas, ortodontistas, né, precisam aí do ganha-pão e que todo mundo vai ter alguma alteração aí, né, orofacial, mas a gente, como profissional de saúde, a gente tem que pensar na prevenção e a prevenção realmente é já retirar. Tem crianças hoje em dia que já nem tem mais esse hábito, né? Lá em casa nenhum dos dois tiveram, mas aquelas crianças, né, aquelas famílias que optaram em oferecer e tiveram essa necessidade, retirar o quanto antes, com certeza vai ser o melhor para o futuro dessa criança e desse bebê. Fechando o nosso mitos e verdade, Nath. Bebês com diarreia devem receber dieta restrita, como esteve por muito tempo na moda, a dieta da maçã, para ajudar na recuperação? Mito, e é um mito perigoso, porque a diarreia aguda ainda é uma das principais doenças que matam crianças até 5 anos de idade. E o que mata na diarreia aguda é a desidratação e a desnutrição. Então, obviamente, uma criança com diarreia, uma criança desidratada, uma criança vomitando, ela não vai ter o mesmo apetite, né? Enfim, vai comer menos, vai aceitar menos, isso é natural e esperado. Mas disso não significa que a gente não tenha que manter a oferta de alimentos saudáveis, naturais, mesmo a criança aceitando pouco. Não tem sentido nenhum da gente fazer restrição e não vai mudar a evolução da doença, eu dar só maçã para a criança. Pelo contrário, se eu der só maçã, se eu der suco, se eu der essas bebidas isotônicas, às vezes eu posso piorar a diarreia. Por quê? Porque eu estou lá com o meu intestino que já não está muito bem, eu encho ele de açúcar, de frutose, não consigo digerir aquilo, a minha microbiota vai trabalhar aquele carboidrato, que é esse açúcar, e vai produzir gás, então minha barriga vai ficar mais distendida, vai produzir outras substâncias que induzem a diarreia. Então, a diarreia aguda é manter a alimentação saudável, manter aleitamento materno, se o bebê ainda mama, e soro de reidratação oral. Espero que vocês tenham gostado desse nosso quadro A Trupe Responde, no nosso podcast Trupe de Mãe. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida, alguma questão, comenta aqui também. Não esquece de seguir a gente no Instagram. E falando em Instagram, entra na página da Nath Gastroped, e lá vai ter disponível um e-book da Lancheira Saudável. Não perca essa oportunidade, tá bom? Porque nesse podcast Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça.